Bom, boa noite a todos. Dando prosseguimento aqui ao evento Diálogos Contemporâneos. Hoje teremos a noite dedicada à bruxaria. Então, teremos 3 conferencistas aqui, cada um vai ter direito a meia hora. E no final, a gente abre para perguntas da plateia. Então, não expõe, no final de tudo, a gente abre. Então, são 3 temas que serão apresentados aqui. E para falar sobre o primeiro tema, bruxaria através do tempo, deuses, mitos, filmes e pipoca, a gente convida Claudivan Barbosa, Bruxaria Tradicional, Vani, Paraíba. As anotações, né? Então, gente, boa noite a todos e a todas. Tudo bem com vocês? Então, falar de bruxaria sempre é um assunto, acho que meio polêmico, né, para alguns, normais para outros, né? Para mim é super tranquilo. Eu inicio com aquele velho ditado, né, galício, né, espanhola, que é "Eu não creio em brujas, pero que has". Então, é mais ou menos isso, né? Nós não acreditamos em bruxas, mas elas existem. Né? Então, estou aqui, sou um bruxo, sim. Se a gente for perguntar o que se entende por bruxaria, acho que cada um vai ter uma definição. O que é uma bruxa? O que é um bruxo? Aí a gente vai lá para a parte magética, né? Pessoas geralmente feias, né? Horrendas, desgrenhadas, que têm só animais, né? Que são aliados. Tem um pouco de verdade nisso, né? Dos animais. E são cultuadores do diabo e fazem maldades a todo vapor, né? Isso é a imagética da bruxa. E isso perdurou por muito tempo, e por que não dizer ainda perdura um pouco, né? Por mais esclarecimento que ainda se existe hoje. Quando a gente vai ver essa imagem da bruxaria, você vai retornar algum tempo bem atrás. Se a gente for desde o período antigo, por exemplo, o que se entende de bruxaria, ou o que era bruxaria, na verdade, é um conceito que eu acho muito atual, que ele foi sendo transformado ao longo do tempo. A gente entende-se mais como existiam feiticeiras, né? Quando a gente vai retomar lá no período antigo, aí vai surgir nomes como Circe, como Medeia, né? Que eram mulheres bonitas, poderosíssimas, né, versadas em encantos, né? Circe transformava todos os homens em animais, né, em porcos e animais, seduzia todos, olha só, e depois transformava em animais, né? Medeia, como filha de Hécate, ela tinha também, era versada em envenenamentos, né? Ela até chegou a matar a outra, né, depois que o marido dela escolheu uma outra noiva, então ela foi lá, presenteou o presente de grego, né? Você deu uma coroa que estava embebida em veneno. Então, assim, essas pessoas, essas mulheres, fazem parte do que se entende de bruxaria, do que é a bruxa? Sim, também. A gente não pode definir a bruxaria apenas como algo, é isso, e ponto. Não, essa imagem, quando isso referente à bruxaria, a imagem que se tem. Na verdade, ela foi sendo construída ao longo do tempo. Né? Então, vai desde mulheres poderosas. Então, não existia essa ideia de bruxa como surgiu, por exemplo, no medievo e Idade Moderna. Né? Isso vai mudar, muda o conceito da bruxaria, porque é aí onde surge o que se chama de bruxaria diabólica. Né? Então, criou-se aquela imagem da bruxaria diabólica, do medievo para a Idade Moderna. Isso é o mais curioso, porque se você for analisar, não é no medievo em si que acontecem as maiores perseguições, as inquisições. É isso mesmo, inquisições, porque não só houve uma inquisição. Na verdade, existiu várias inquisições. E nem todas elas foram de imediato pela a questão igreja. Na verdade, por mais curioso que se achem, existiu uma perseguição, isso de pessoas convencionais, né? Vamos dizer, de pessoas que estavam no poder também.
Então, depois, claro, veio a igreja, a questão clérica e etc, etc e tal. Mas houve também perseguições, e isso era julgamentos feitos por juízes e etc. Né? Depois veio a questão da igreja. Isso se deu maior na Idade Moderna, ou seja, século XVI, XVII, né? Que houve as maiores perseguições. Iniciou, sim, teve um primeiro momento, século XIII, XIV, né? Mas no início da Idade Moderna, né? Olha só que curioso, né? Quando estava lá, tendo as grandes mudanças, então, vamos lá, precisamos de um bode expiatório, onde entra a projeção negativa, né? Acho que até ontem foi falado nisso, a gente projeta no outro, né, aquilo que não nos agrada, ou seja, que é seu, então você projeta no outro. Então essas sociedades, elas precisavam sim, imagina só, vários conflitos acontecendo, mudanças, o que quer que seja, então eu precisaria culpar alguém de algo errado, né? Então eu lançava na figura, surgiu agora essa ideia da bruxaria diabólica, né? Que antes eram, então vamos lá, no primeiro momento eram mulheres, eram feiticeiras, belas, poderosas. Na Idade Média eram mulheres não tão mais bonitas, mas poderosas, né? E nesse momento o poder agora não vinha delas, o poder agora vinha de uma outra figura, porque elas eram adoradoras do diabo, né? Então, se a bruxa, ela continuava com o poder, mas o poder agora não era mais dela, e sim do diabo a quem ela venerava, né? Isso na Idade Média, moderna, continuou dessa mesma forma, né? Porque se a gente for analisar, a Europa, ela não se transformou em cristã do dia para a noite, né? O Império Romano, na verdade, inclusive, foram séculos e séculos e séculos, né? Após o Cristo, e se transformar no Império Cristão, né? Se a gente for analisar, além das fronteiras, para que isso acontecesse completamente, isso no século VII, Inglaterra, século IX, Alemanha, até século XII, Escandinávia. Então, assim, foram muito tempo depois. Então, Claudio, mas o que é bruxaria? Então, nesse conceito, na verdade, é tudo isso. Toda essa formação que veio desde mulheres lá, de seres poderosos da antiguidade, que eram versados em magias, em encantamentos, foi passando pelo medievo, Idade Moderna, claro, com vários conceitos distorcidos, né? Ou criados. A imagem que se tem de um sabá, por exemplo, eram mulheres que iam em torno de 13 a 20 mulheres, se reuniam em um círculo, onde a neófita, né, a que estava iniciando, era trazida para o círculo, era obrigada a fazer alguns juramentos, oferecer alguns corpos de crianças, e nisso beijar depois as nádegas do próprio diabo ou um representante dele, que seria um bode. Olha essa coisa mais curiosa, né? Você beijar a nádega de um bode, né? Mas era a representação do diabo dentro desse círculo. Depois disso, as tochas lá eram todas derrubadas e isso num escuro, e começavam aquela coisa, movimentem-se, que era justamente onde você virava para um lado, agarrava o quem quer que seja e começava uma orgia. Pronto, depois disso, as pessoas terminavam esse ato e iam para suas residências, né, para retomar a cama lá do companheiro ou companheira, porque isso acontecia na madrugada, né, claro. Então, assim, essa era a ideia também, inclusive, de Sabá, que foi fomentada e criada. Claudio, mas essas coisas existiram? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas, na verdade, essas ideias, sim. Você imagina só uma sociedade do medievo para o moderno, cheio de transformações, estavam passando por transformações. Cristianismo, lá do medievo, foi tomando conta. Então, todos os cultos pagãos, eles começavam agora a ser danosos, demoníacos e pecaminosos, né? Então, todos os resquícios lá, os resquícios de cultos a antigos deuses, antigas práticas, e pagão, a palavra até pagão, né, quer dizer homem do campo, pessoa de um local, né, um camponês, vamos dizer assim, hoje seria um camponês.
era tido como insulto, né? Então, você é pagão. Então, assim, eu estava insultando, na verdade, né? Porque então era uma pessoa que não fazia parte do que era regra e agora normal, né? O que era interessante para uma comunidade maior, porque era uma questão cristã, era uma outra forma, era uma outra história. E isso fazia parte de um passado lá, que deveria ter ficado lá. Isso na visão de alguns, né? Então você vai perceber que essa projeção negativa, então ela foi sendo formada mesmo. Então ela foi construída. Se você for analisar, aí, dando um pulinho mais para frente, aí, você vai ter historiadores, arqueólogos, egiptólogos, como, por exemplo, Margaret Murray. Quando ela traz no seu livro, ela fala de um culto a uma deusa, né? A um sagrado feminino, a esse resgate. Claro, ela é desacreditada depois, né, por vários historiadores, pela questão dos fundamentos que ela traz, que informa que, na verdade, a tese que ela levantou não tem algo tão sólido, né? Mas a partir disso, muitos outros se levantaram, né, e foram lá vendo. Então, a bruxaria, no geral, ela tem um boom. A bruxaria agora como entendemos hoje, né? A gente não pode negar a influência de Gerald Gardner, né? Isso depois da década, isso o quê? Pós-guerra, né? Quando a última lei da bruxaria foi revogada na Inglaterra, gente, se você for analisar, é pouquíssimo tempo a qual a prática de bruxaria era condenado à morte a pessoa que era acusada de bruxaria. Porque se a gente for falar um ponto que eu esqueci de falar, que isso também se tornou algo lucrativo, né? Então eu vou lá e falo lá, Iris é uma bruxa. Então todos os bens dela eram confiscados pela igreja e uma parte vinha para mim porque eu a deletei, né? Eu tô lá, então isso tornou até um ato lucrativo, né? Então, e isso por qualquer fim. Entende-se que muitas bruxas morreram nesse período? Talvez não, vai se saber, mas muitas pessoas morreram sim, no geral. Entende? Porque isso, qualquer coisa era motivo de bruxaria. Qualquer coisa eu podia utilizar isso como ato de bruxaria. Então, mas ali tem um gato preto, é bruxo. Ele olhou para o meu gado e na próxima semana esse gado morreu. É mal olhado, ele é bruxo. Então fazer toda uma inquisição, enfim, né? Então assim, teve essa parte lucrativa muito, e nem tudo realmente, na verdade, entende que isso, a prática essa criação dessa bruxaria diabólica, ela permeia por N coisas. Permeia por antigos cultos pagãos, agora as pessoas com uma outra mentalidade, né, cristã, uma outra crença que foi ao longo do tempo, né, como eu falei, não foi do dia para a noite, mas ao longo do tempo sido transformado, porque se você for analisar, até alguns santos absorveram algumas características de alguns deuses pagãos. Um exemplo, Briste, o deus lá celta, né, ligado ao nascimento, à cura, e etc, etc. E os seus N atributos se transformam na Santa Brígida, né, que é cultuado pelos católicos, etc e tal. Então, assim, isso para vocês perceberem que as coisas não acontecem do imediato, né, do agora, rápido, né? Ao longo do tempo isso foi sendo tomando outras proporções. Aí você vai analisar para essas pessoas, a bruxaria hoje que nós entendemos teve esse boom depois disso, né? Principalmente depois de Gerald Gardner. Alguns falam também de um historiador, não um historiador, mas um pesquisador, né? Charles Leland, que escreveu o livro Aradia, né? Evangelho das Bruxas, que ele falava que tinha entrado em contato com uma bruxa italiana, né? E que tinha passado as suas práticas, etc. E isso em 1889, se eu não me engano, salvo não me engano, e Gardner veio depois, né? 1945, 50, quando ele lança os livros dele, né? Dizem que ele também pesquisou isso lá, não sei. Mas foi a partir de Gardner que esse boom da bruxaria, principalmente no ramo da Wicca, né? Porque são várias vertentes de bruxaria também, a gente não pode dizer que bruxaria é uma coisa só, né? Isso é um erro também comum. Bruxaria não é a mesma coisa, existem várias tradições de bruxaria.
né? E até como as pessoas se percebem. Existem caminhos tradicionais que apenas veem a bruxaria como ofício, e não como uma religião ou uma religiosidade, mas um ofício. Se a gente for pegar, por exemplo, dentro da tradição Vani, que eu faço parte, existe uma diferença, inclusive, entre o bruxo e o feiticeiro. Né? Que lembra que lá no antigo era tudo feiticeiro, né? Era a prática de feitiçarias. A gente entende que a feitiçaria é o modus operandi, seria o fazer. São técnicas. Feitiçarias são técnicas. Né? E a bruxaria é o sacerdócio. Então, enquanto sacerdote, enquanto bruxo, você está sendo iniciado, existe uma iniciação e você está sendo preparado para assumir o sacerdócio. Como culto, como sacerdote daquela divindade. E o feiticeiro não. O feiticeiro ele não tem essa ligação e não necessariamente precisa dessa ligação com os deuses, que termina por tabela, né? Termina por tabela, mas a prática de feitiçaria, que são técnicas. Então, que técnicas? Magia de espelho, magia de cabelo, magia de bonecos, enfim, a prática, né? Mas todo bruxo é feiticeiro, sim, porque se termina, né, aprendendo todas as técnicas. Mas existe essa diferenciação. Então, com essas pessoas, veio o boom da bruxaria, e principalmente a Wicca, que Gerald Gardner traz essa ideia. Então surge uma tradição, né? A Wicca gardneriana, que é um ramo tradicional da Wicca, né? Depois a Alexandrina, entre outros covens surgiram. Houve sim uma influência feminista também? Sim, em algumas tradições. Houve sim. Né? Existem tradições de bruxaria, por exemplo, a diânica, que só são mulheres. Né? O foco é na deusa. Né? E o deus como co-participante, mas tem um foco maior no sagrado feminino. Né? Mas isso também tem uma influência feminista? Até que ponto tem? Até que ponto é algo que foi retirado lá dos antigos? Lá? Não sei. Né? Mas pode, acho que tem um pouco de cada coisa. Né? Até porque vários e vários historiadores falam que esse culto matrifocal, em essência, ele não aconteceu da forma como talvez muitos queiram trazer hoje, né? Mas que é conhecido sim, vários e várias deusas, né? E suas importâncias em seus tempos, em vários tempos, e para vários povos, sim, isso a gente não pode descartar. Quando a gente vai falar mais a fundo referente dos deuses, sim, na bruxaria somos politeístas, pelo menos a maioria dos bruxos são. Né? A maioria dos pagãos também são politeístas. Cultuamos as vários deuses e deusas. Né? Dentro da minha tradição, da Vani, para você ter noção, são 9 deuses principais, mas existem outros. Tá? Mas são 9 deuses que nós chamamos de casas, né? Quase Harry Potter, né? E as casas de Hogwarts. Mas é mais ou menos por aí. Você tem a essência daquela divindade, né? E você é identificado como o chapéu seletor. Deu um chapéu seletor, não, gente, é brincadeira. Mas é feito consulta com runas, enfim, existe todo um processo que se identifica que você é daquela casa de bruxaria, né? Então são 9 deuses principais. Desses 9 deuses principais, apenas um deus, que é Frai. Todos os outros são mulheres, né? Deusas. Então, sim, existe essa questão feminina muito grande na bruxaria? Sim, sim. E aí você pergunta, mas como você trazer essa ideia dos deuses para hoje? Como você ter essa ideia de deuses, isso para um povo lá que existiam práticas que era algo natural, que realmente dependiam da agricultura, então cultuava deuses ligados ou deusas ligados àquilo. E hoje, que a gente vai no açougue, está lá a carne, a gente vai lá no supermercado, está o feijão, está o arroz, etc, etc e tal. Né? A questão dos mitos, eu sempre falo, isso é percepção, mitos em todas as religiões eles existem. Porque existe uma ideia errada que mito é mitologia grega, é mitologia céltica, é mitologia nórdica. E o cristianismo não tem mito. Tem mitos, sim. Mitos são justamente a parte mais poética de como o homem entende aquele sagrado. Os mitos, para mim, são muito poéticos.
Então, talvez não seja tal qual aquilo escrito, mas é a forma que o homem ele consegue perceber esse sagrado, né? E se a gente for analisar alguns mitos, por exemplo, vou pegar uma deusa, eu nem todos os dias eu vou usar deuses de vários panteões, tá, gente? Não só da Vani, né? Que são deuses Vani que nós cultuamos. Mas eu vou contar um mito também para vocês. Por exemplo, Afrodite, né? Acho que são deuses mais conhecidos, né? Até nos videogames e filmes, né, trazem essa ideia dos deuses. Então, Afrodite. A deusa Afrodite, que ela é pré-helênica, né? Ela foi absorvida lá, mas ela é pré-helênica. Ela teve vários aspectos. Se fala que o seu templo lá em Chipre, né, era tido como as sacerdotisas seria o que a gente chamaria, vamos dizer, de prostitutas sagradas. Aí você percebe, nossa, gente, que mito é esse? Isso com a nossa ótica de hoje, né? Com os conceitos que hoje é falado, né? Então, nossa, mas prostitutas sagradas? Pois é, elas iniciavam os homens nos mistérios. Se você for analisar, então, por uma outra ótica, eu te convido a olhar por uma outra ótica. Analisa que vários soldados, antes de irem para as guerras, iam ao templo de Afrodite. E lá é justamente, talvez, o último beijo que aquela pessoa receberia, o último abraço que aquela pessoa receberia. Porque aqueles homens talvez não retornassem da guerra. Então eles buscavam conforto. E a deusa, como mãe, estava lá, de braços abertos e recebendo. Então você percebe uma outra ótica. Não aquela ótica só lascívia, né? Que eu não acho nada errado, mas vamos dizer que para algumas pessoas isso não seja interessante, né? Mas era isso. Se você for para um mito mais sumeriano, né? Start e Nana ela vai ao submundo e ela se despe de todas as suas roupas, adornos, em busca do seu amado. O que fez descer ao submundo foi o amor a Tammuz, que é o deus lá do submundo. Então olha só, gente, que poético se a gente analisa. Então ela se desprende de tudo. E a partir disso ela toma consciência, ela entra no submundo como ela de fato é. Sem as máscaras sociais que nós utilizamos, né? Sem os adornos sociais, não. A sua essência. Então, como a essência dela, e ela desce ao submundo e assim encontra, e se torna a senhora do submundo, detentora de todos os conhecimentos. Partindo para a tradição Vani, existe um mito chamado da deusa Pravana. A deusa Pravana ela é irmã de Mardol, que é uma deusa também na minha tradição. Uma deusa líder, vamos dizer assim. Que é Fraia. Isso para os Asatru vão entender como Fraia, né? A gente, para nós, é Mardol. Mardol é o nome dela. Fraia é só um título, como senhora. Então Mardol, que é aquela que brilha sobre o mar, né? Ela tem uma irmã chamada Pravana. E Pravana, ela é a deusa dos ciclos, é a essência Vani. E Pravana um dia percebeu que os Vani estavam esquecendo que eram deuses. Esquecendo a essência sagrada de Deus e deusa que nós somos. E ela, muito abismada com isso, ela, como assim os Vanis estão esquecendo que são deuses? O que ela faz? Ela lança um encanto sobre ela mesma, para esquecer. A louca e desmemoriada agora, né? Os deuses têm bom humor, gente. Mas, então agora ela, desmemoriada, sem saber que era uma deusa, e vai errante aí pelo mundo, caminhando e cantando, até chegar num ponto que encontra algumas pessoas, uma mulher, e essas pessoas estão adorando esta mulher. E ela olha e se questiona por que essa mulher está sendo adorada. Eu quero também ser adorada. E nisso elas começam uma guerra, né, entre deusas. Esta mulher é a irmã dela, é Mardol.
E por consequência, Pravana perde porque Mardol, ela é a primeira, né? Então, nessa briga, ela aprisiona Pravana em um deserto, rodeada por gatos. Nisso, por que gato? Nada passa por um olhar do gato. Nada. Nenhum tipo de magia, inclusive. E nisso, ela está lá, tentando fugir daquele deserto, louca lá, lançando encantos, mas não conseguia. Em uma das últimas tentativas, ela pega areia e vai transformando magicamente aquilo num espelho. A partir do momento que espelho são portais, então ela quer fugir para esse espelho. A partir do momento que ela cria esse espelho, ela se vê. Quando ela se vê, ela, nossa, mas eu sou Pravana, eu também sou uma deusa. Nesse exato momento, os gatos se afastam, o que era deserto agora floresce, como a Senhora dos Ciclos. Se você for entender como a poética deste mito, se eu fosse entregar para vocês, um livro de bruxaria, olha, o livro sagrado da bruxaria, sabe qual é? Eu colocaria um livro e colocaria um espelho nele. A partir do momento que você abrir, aí vai estar o responsável por todas as coisas que acontecem com você. Todas. O que é bom ou o que é ruim. Ou seja, você é responsável por tudo isso. Não é à toa que no nosso altar a gente tem um espelho. Que é justamente isso. É entender e ver a nossa essência. Entre outras coisas, né? Como eu falei, existe magia de portais, etc. Existe a magia de espelhos muito grande dentro da Verne. Mas é isso, reconhecer sua essência divina. E saber que você é divino. E que você, sim, como agente transformador, você consegue mudar a sua realidade. E essa ideia de bruxaria, como eu falei, foi sendo transformada. A gente chega, Cláudio, mas isso mudou? Não mudou. Muito. Agora as bruxas são legais, né? Harry Potter. Agora todo adolescente quer ser bruxo, né? Então, parte boa nisso. Eu acho que em algum momento a bruxaria ela se tornou pop, né? É legal, né? É pop, é usar preto, pintar o olho, unhas, né? Preto. Está ali mais para gótico suave, né? Mas tem essa questão, né? É legal, agora a bruxaria é legal. Então temos lá adolescentes que praticam bruxaria. Coisas que você vai analisar de filmes que eles trazem, Hollywood, ele traz essa ideia de bruxa má. Ele traz essa ideia da bruxaria negativa ainda sim, também. Né? Você analisando Harry Potter, mas em Harry Potter tem alguma coisa que na prática da bruxaria vocês fazem? Olha, uma varinha a gente tem. Uma varinha a gente tem. Né? Não sai raios assim, né? Nem sempre. Né? Sai raios, né? Mas a gente... Umas faíscas de vez em quando em algum ritual acontece também, né? Mas nada tão... Né? E você analisa... a capa da invisibilidade. Mas isso é possível? Isso, para nós, a gente chama de magia de glamour. O glamour, ele também serve para isso. Para você ocultar-se. Então, existe técnicas que você pode fazer isso, passar desapercebido, sim. Agora, você vai desaparecer? Não é isso. Mas as pessoas podem não te enxergar no meio da multidão ou você está passando lá. Isso existe várias técnicas. Uma delas é simplesmente a questão da sua aura, que já é um campo, né, de proteção, mas você pode criar um campo energético à sua volta. E esse campo, você vai dar formas a ele. Gente, em um outro momento eu posso até explicar e passar como se cria campos energéticos, né, de proteção ou para o que for, né? E esse campo, ele pode tomar algumas formas e você realmente pode ser desapercebido, afastar pessoas ou atrair pessoas, né? Então, isso é algo que acontece. Eu estava assistindo alguns filmes esses dias aí, como é interessante, gente, eu assisti um filme, agora vem a parte, né, do cinema, Sete Bruxas. Eu achava, gente, que era um filme muito bacana, gente, eu me decepcionei, sério.
Eu assisti essa semana, é uma produção independente, né? Mas assim, de bruxaria eu não vi nada. Nem assim, não, olha, não, apenas elas estavam com as roupas lindas. Fora isso, né? Fora as roupas lindas delas, não vi não. Eu vi pessoas canibais e psicopatas. Pronto, isso aí eu vi, né? Mas tá lá o título, 7 bruxas, né? Não entendi. Aí você vai analisar, por exemplo, eu assisti o último filme que eu assisti agora, alguns detalhes, a gente enquanto praticante de bruxaria, a gente vai perceber algumas coisas dentro dos filmes, né? Gente, o que é realmente, o que não é. Em Amityville, né, que aquele filme que já é antigo aí, né, teve agora o Despertar. Uma coisa bem curiosa, que no filme eu estava assistindo, é uma casa lá, acho que aquilo, mas acho que vocês, não sei se vocês já assistiram, é uma casa que é possuída por alguma coisa, né? Existem casas que realmente existe algo lá, existe também. E nessa casa, novos moradores, e aquilo desperta novamente. Então, mas uma coisa no filme é citada que existe um círculo ao redor da casa. As coisas não conseguem sair, elas estão presas ali. Existe justamente isso. Círculos também servem para isso. Aquilo não sai. E também algo não entra, né? Um outro filme da magia sedução. Tem coisas muito bacanas. É um filme já antigo, né? The Practical Magic, acho que é de 1990, não sei. Agora eu me perdi, 90 alguma coisa. Que é muito bacana, que ele retrata um pouco da ideia do que é a Wicca, né? Assim, da prática da Wicca, com Sandra Bullock e Nicole Kidman. Mas muito bacana, tem umas coisas. E tem uma coisa que as tias dela falam, que é muito legal. A tia fala, isso veio uma mulher procurando uma magia de amor. Nessa magia de amor, ela diz que quer fulano, ela quer fulano, né? Aí uma a bruxa ela não se isentou de, não vou fazer. Não, é isso que você quer? Ela pergunta, é isso. Aí a outra ela fala, cuidado com o que você pede, porque isso pode acontecer, pode se realizar. Né? E na magia tem muito isso. Um outro filme, isso finalizando, gente, que acho que eu já passei um pouco. Né? Tá tranquilo? Então, tá bom. Então, Annabelle, vocês já assistiram Annabelle? Então, Annabelle. Mas esses filmes, o que é que de achos tem a ver com a questão da bruxaria, da prática da bruxaria? Eu estou fazendo pontos porque geralmente as pessoas associam isso à bruxaria. Entende? Aí eu vou lá percebendo que, de fato, existe algo mágico, alguma coisa que na prática mágica isso realmente ocorre? Eu acho, isso é uma percepção muito minha, que a Annabelle é uma spirit doll que deu errado. Eu acho. O que seria spirit doll, gente? Spirit doll seriam bonecas, espíritos bonecos mesmo. Existe dentro da prática de magia, você criar bonecos é diferente dos dásdies, que são os bonecos que você faz para alguma outra coisa. Por exemplo, Marcelo está com algum problema de doença, alguma coisa. Então eu faço esse boneco, nomeio esse boneco, ou seja, a partir daquele momento, aquele com algumas ervas ligado à cura, etc, etc e tal, naquele momento, aquele boneco é Marcelo. Então tudo que eu fizer com esse boneco vai refletir nele, porque é ele. Então eu faço isso. Isso é uma outra coisa, isso é magia de bonecos. Mas existe o que chamamos de spirit dolls, que é justamente você cria um boneco para dar uma função a ele. E então existe todo um processo, né? E então existe spirit dolls para qualquer coisa. Um spirit doll eu crio para me ajudar em prosperidade, enfim. O spirit doll para me ajudar em magia. Então são seres, a partir daquele momento, não é uma simples boneca. Então realmente existe um espírito, uma energia pulsante naquela boneca. Você pode trazer uma energia qualquer, você nomeia essa energia e coloca na boneca, ou pode ser também um espírito de alguma coisa já existente. Né? Pode dar errado? Pode. Se você não tem uma prática muito bacana em magia, pode sim. Por quê? É uma que eu estava até falando com o Manu, que as Spirit Dolls, elas criam uma maioridade, né? Então depois que elas fazem 18 anos, eu já sou maior em magia. Elas podem se rebelar, quanto mais essência ela tem, quanto mais entendimento ela tem, uma consciência, mais forte ela fica. Então se mais forte ela fica,
ela vai querer fazer alguma coisa. Né? Ela pode se rebelar contra quem criou? Pode. Claro que dentro da magia existe todo um processo que você faz para que isso não aconteça. Né? Mas aí por isso que eu digo que a Annabelle é uma Spirit Doll, acho que deu errado, né? Que algum ser se apossou, porque o boneco é apenas uma âncora. E é isso que as Spirit Dolls elas são âncoras de alguma coisa. Né? Então, por isso que eu digo que a Annabelle acho que foi uma Spirit Doll que deu errado e se transformou naquele coisa meio endiabrada. Né? Também isso acontece em Salem, na série Salem. Na série Salem, eu não sei se vocês já assistem ou acompanham, tem um episódio, eu não sei qual é agora, mas é da primeira temporada, que uma das formas que a bruxa fez para ter acesso a uma outra criatura, a filha lá de um cara lá bem importante na cidade, foi através da boneca, o espiritual. Então fez lá a bonequinha, tá lá, tá a bonequinha na cama, de repente a boneca vira a cabeça, assim. Né? Então assim, mas isso pode acontecer, pode, as bonecas, todas as espirituais, elas podem mostrar que estão lá, vivas, em algum momento, podem. Então assim, é uma forma. Uma outra coisa é referente aos aliados mágicos. Né? Um gato, nem esse é um sapo, né? O típico sapo, né? Dentro da história lá de Salem. Os aliados mágicos, o que são? Existe dentro da prática da bruxaria? Sim. Existe um processo dentro da Vani específico de você transformar, mas todo animal é um aliado mágico? Não. Você transforma aquele animal em um aliado mágico. Né? Aí existe um processo mágico, todo um processo para transformar esse animal em um aliado mágico. E o aliado mágico já está lá, né, dizendo, geralmente são gatos. Né? Geralmente, né, são gatos. Até porque o gato, dentro da tradição, ele é o totem da tradição. Né? É o gato. Né? Que ele é um ser mágico, por natureza. Eu poderia dizer que o gato seria o bruxo dos animais. Né? Porque eles realmente estão entre os mundos. Eles conseguem andar pelos mundos. Né? Por isso que o nada passa pelo olhar do gato, né? Porque eles percebem tudo. Constantino que eu diga, né? Ele precisou de um gato para descer ao submundo lá, né? Acho que não sei se vocês já assistiram essa cena, né? E esse filme. Então assim, no geral, eu acredito que muito do que nós temos referente à bruxaria, ainda assim são resquícios de uma projeção negativa, né? Uma projeção negativa que foi criado e foi somado ao longo do tempo. Então não foi algo que a bruxa velha, feia, má, né? Devoradora de crianças, etc. Não foi criado de um dia para a noite. E isso perdurou. Até hoje, sim. Por mais que tenhamos agora bruxas legais, né? Porque nem toda bruxa agora é má, né? Já tem lá Harry Potter, entre outras bruxas, né? Agora não são más, né? Sabrina, aprendi. Pois é, a bruxa Tim, né? A bruxinha Tim lá. Tem uma feiticeira lá, bem antiga também, né? Que só mexe no nariz, tudo acontecia. Gente, eu queria muito. Muito mesmo. Mas resolveria muita coisa, né? Mas houve toda essa construção da imagética. Muita coisa ainda precisa ser desconstruída, sim. Porque é isso que quando eu sempre falo, referente à bruxaria, que a bruxaria, nós não somos adoradores dessa figura cristã chamada diabo, né? Nós não cultuamos porque não faz parte das nossas crenças, dos nossos mitos. Né? Nós entendemos essa ideia de bem e mal muito diferente do que esse diabo que seria todo o mal. Né? Nós não entendemos dessa forma. E como eu falei para vocês, acho que se existisse um grande livro, né, de magia e das bruxas, seria um espelho. Porque aí sim, você tomaria responsabilidade e saber que você é o grande agente e transformador da sua realidade. Então, gente, acho que é isso. Foi uma pincelada, né, de muitas coisas, mas espero que eu tenha conseguido compartilhar, né, algumas coisas e pelo menos colocar algumas ideias aí e mudar também, né, que essa é a nossa função. Né? Obrigado.